Boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Amém. Vamos fazer uma breve oração. Bendito Deus e Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Toda honra, meu Deus, toda glória, todo louvor e majestade sejam dados a ti, Senhor. Estamos aqui gratos e felizes, Senhor, por estarmos aqui na tua casa de oração, para te adorar, para prestar culto. Nesse momento também ouvir a tua palavra, Senhor. Amém. Ser, meu Deus, com cada um de nós aqui, neste momento, alivia o coração que está aflito, derrama a bênção, meu Deus, sobre o teu povo, abençoa cada membro aqui, a cada visitante, abençoa também o pastor, Senhor, dessa igreja. É o que te pedimos neste momento, derrama sobre nós o teu Espírito e perdoa nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meu nome é Nilson, né? Nilson Apolônio da Silva. Eu vim da igreja lá do Ipicep. Foi lá que eu me batizei, né, em 2016. E eu fui ordenado diácono lá em 2018, na verdade no final de 2018. E aí a gente se mudou para cá. E eu sou fruto da Novo Tempo, né? Da TV Novo Tempo. Amém. Comecei a acompanhar Novo Tempo, de vez em quando chegava em casa, queria ouvir a palavra de Deus, alguma programação evangélica, né? E aí eu me deparei com a Novo Tempo. Amém. E duas coisas que eu achei interessante foi a forma como eles estudam a Bíblia, né? Uma delas, né? Foi a forma como eles estudam a Bíblia. No caso, a Bíblia Fácil, né? Que um dos que eu mais gostava. O pastor ali em pé, no caso o professor, e os alunos ali sentados, né? Rodeados fazendo perguntas. E ele sempre na Bíblia, né? Com calma, com transparência, falando sempre a verdade, sempre que está escrito. E também ele estudava a Bíblia, né, no caso as profecias, de acordo com a história secular do planeta. Então aquilo ali aumentou a minha fé. Se eu já cria que a Bíblia era a palavra de Deus, né, conforme as profecias ali reveladas, aquilo ali aumentou também a minha fé. Amém. Mas teve uma coisa que eu não gostei do Bíblia Fácil, foi na questão do vinho, né, que eu gostava muito de beber vinho e eu não queria deixar. E aí ele explicou que na Bíblia existem 3 palavras para vinho. Uma é o puro suco da uva, que é o que Jesus tomava. O outro é o vinho fermentado, que no caso é o alcoólico, né? E o outro ia depender do contexto. Eu não estou lembrado das palavras que são traduzidas para vinho na Bíblia, né? Mas aí ele explicou direitinho, só que eu não gostei da explicação, né? Falou a verdade, não tive argumento para debater, mas eu não gostei. E toda vez que eu botava na TV Novo Tempo e estava passando Bíblia Fácil, aí eu mudava de canal. Mas aí não tem como você fugir da verdade, né? O Espírito Santo alcança. E o segundo ponto que eu achei interessante foi exatamente sobre a volta de Jesus, porque eu sempre tive medo da morte, né? E esse negócio de que o mundo ia se acabar me causava realmente pesadelo. Mas ali eu descobri que na verdade o mundo não vai se acabar, né? Jesus é que vai voltar. E é uma notícia maravilhosa, porque vai acabar com toda dor e todo sofrimento. Amém. A gente vai morar num lugar de paz, né? Amém. Num lugar onde vai haver prosperidade para todos e vamos ter a presença do nosso Deus, né? O próprio Deus vai estar conosco. E ali eu fui me aprofundando, gostando muito desse tema da volta de Jesus, fui me aprofundando também nas profecias. A gente vai abrir a palavra de Deus no Salmo 50, que fala um pouco exatamente sobre isso, né? Sobre a volta de Jesus. Salmo 50. E o verso? Vamos fazer uma oração, outra oração, né? Para a gente iniciar. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, a tua santa palavra está aberta. Te rogamos, Senhor, a presença do teu Santo Espírito. Vem iluminar nossa mente, Senhor. E que nesse momento cale-se o homem e apenas a tua palavra seja aqui exaltada, Senhor. Amém. Seja tudo aqui para a tua honra e glória, Senhor, nessa explanação da tua palavra. Te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a partir do verso 1. O verso 1 diz o seguinte: Fala o poderoso, o Senhor Jeová Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio.
Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja a grande tormenta, intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. A gente vê aqui que Deus vem e não guarda silêncio, né? Muitas teorias aí dizendo que é um arrebatamento secreto, mas não tem nada de secreto. Porque quando o nosso Deus vier, ele vem com sons de trombetas, inclusive, né? E com todos os anjos, né? E aí diz também que Deus é fogo devorador, né? Deus é santo. E o mal e o pecado não podem subsistir na presença de Deus. Por isso que a gente tem que se arrepender se quiser morar com Ele na eternidade. Moisés, por exemplo, né, quando ele foi receber as tábuas da lei, ele passou 40 dias, né, 40 noites. Né? E Moisés ele tinha íntima comunhão com Deus. Né? Ainda assim, quando ali no Monte Sinai, né, que passou a glória de Deus perante ele, que Deus retirou a mão ali da fenda, quando ele viu a glória de Deus pelas costas, ele teve que se prostrar em terra, porque ele não aguentou. E assim também como Daniel, como João, quando viu o nosso Senhor Jesus glorificado, eles se prostraram, posto em terra, perderam as forças, porque realmente o pecador ele não pode subsistir na presença do nosso Deus. E quando ele vier na glória do Pai, é que realmente o pecado vai ser extinguido. Por exemplo, lá em Isaías, deixa marcado aí em Salmo 50, e vamos lá para Isaías capítulo 33. Você vai passar aí Eclesiastes, né? Você vai passar Provérbios, Eclesiastes, Cantos, e vai chegar em Isaías. Deixa marcado em Salmos 50. Em Isaías 33 dá mais algumas características daquele que vai poder morar com Deus, né? Isaías 33, a partir do verso 14. Eu vou ler a partir do verso 12. Diz assim: os povos serão queimados como se queima cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Deus ele avisa, né? Não é que ele quer destruir, é porque a glória dele, o pecado não pode subsistir a glória dele. Por isso que a gente tem que tomar uma decisão e se entregar a ele, se converter. E aí no verso 14, os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Aí o verso 15 diz: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Então, quem habitará, né, com o fogo devorador? O pecador arrependido. Pecadores todos nós somos. A Bíblia diz que todos pecaram, mas existe a diferença, né? Do pecador arrependido para o pecador não arrependido. O pecador arrependido ele termina pecando por impulso, por conta da sua natureza pecaminosa. E diz mais: é o que é limpo e puro de mãos. E limpo e puro de mãos e coração busca a Deus. Né? O Salmo 15, ele dá mais algumas características do cidadão do céu, né? Aquele que vai habitar realmente com Deus na eternidade. E a gente vê aqui também, né, que a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente assiste, porque o Senhor Jesus disse que os nossos olhos são a lâmpada da nossa alma. Então a gente tem que contemplar aquilo que é santo e puro. Voltando lá para o Salmo 50. Voltando para o Salmo 50, né? A gente vê também, né, na passagem que Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força. Por quê? Porque a gente tem que abandonar o nosso eu. A nossa maior luta é contra o próprio eu, né? É contra as nossas vontades. Quando a gente se converte a Deus, a gente passa a fazer a vontade de Deus, né? A gente quer correr para o mal, mas a vontade de Deus prevalece. Salmo 50, verso 5 e verso 6. Congregai os meus santos, né, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Por isso que nós nos reunimos aqui na igreja, né, para congregarmos, porque nós fizemos uma aliança com Deus e abandonamos nossos pecados. Verso 6. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Né? Esse verso é muito interessante, porque ao soar da última trombeta, são 7 trombetas que o Apocalipse fala, e Paulo fala também do soar da última trombeta, vai aparecer a arca da aliança no céu. Amém.
E o contexto ali das trombetas é todo de juízo, né? E quando aparecer a cadência no céu, é exatamente para mostrar à humanidade, aqueles que não se arrependeram, qual foi o pecado deles, né? Lá em Apocalipse 11, né, que é onde está esse verso, Apocalipse 11, interessante também que o Apocalipse ele vai falar de 3 ais. E o terceiro ai é exatamente quando toca a 7ª trombeta, porque a 7ª trombeta ela anuncia as pragas sobre aqueles que não se arrependeram. Apocalipse capítulo 11. As trombetas ela é falada no capítulo 8 e no 9. Aí vem o 10 e o 11 que é apenas um parêntese, e aí no capítulo 11, a partir do verso 15, ele volta a falar das trombetas. Enquanto as outras trombetas era tudo destruição, essa 7ª trombeta ela vai anunciar exatamente a volta de Jesus. No caso, anuncia ainda as pragas, o juízo de Deus que virá sobre a humanidade. Verso 15 diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 16: e os 24 anciãos que se encontram assentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Verso 18: na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então veja que o contexto aqui é exatamente de juízo, né? A última trombeta. Nisso, né, no tempo do fim, como nós sabemos, ou quem é adventista que não souber deveria saber, eu não vou dar detalhes, né? Mas vai ser eleito um homem no lugar de Deus, vai ser eleito um dia falso de adoração no lugar do santo sábado do Senhor. E aqueles que desprezaram o mandamento de Deus para aceitar o mandamento dos homens, eles vão receber as pragas. E é nesse contexto que aparece a arca de Deus no céu. Veja o verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Veja, o santuário de Deus não é o céu, como outros pregadores de outras igrejas dizem que não existe santuário no céu. Mas o livro do Apocalipse mostra que existe santuário no céu, não apenas nesse verso, mas em outros. O livro de Hebreus, o livro de Saulo, né? O livro de Reis, e assim vai. Toda a Bíblia mostra que existe santuário no céu. Então diz aqui: abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Quando você vê no Apocalipse essas expressões, relâmpagos, vozes, trovões, isso é uma sentença de Deus. Nesse caso aqui, ele está sentenciando as pragas. Ele anuncia ao povo de Deus o seu conserto, né? Os salvos vão olhar com grande prazer para a lei de Deus, enquanto os perdidos vão olhar com terror indescritível. E lá, esse verso é importante porque no santuário terrestre, que havia no lugar santíssimo a Arca da Aliança, com as tábuas da lei dentro da arca, que era uma cópia do santuário original, né? Significando que a Arca da Aliança original e as tábuas originais estão lá no lugar santíssimo, na presença de Deus. E lá não está escrito guardar domingos e festas. Lá está escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Amém. Voltando lá para o Salmo 50. É bom também, sempre que alguém for dar estudo bíblico, né, e for falar sobre o sábado, mostrar exatamente esse verso e explicar também exatamente o contexto das trombetas, né, que é o tempo do fim. Os homens vão saber porque estão sendo punidos, né, porque rejeitaram a Deus, né, em sua santa lei. Por que devemos adorar a Deus? Né? Porque Ele é o Criador, Ele é o soberano, Ele é todo-poderoso e Ele vem julgar a terra. Aqui no Salmo 50, quando a gente vê dos versos 7 ao 14, mostra que tudo pertence a Deus e que Ele não precisa do ser humano para absolutamente
nada. Vamos ver o verso 12. Diz assim: se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Então veja, Deus ele não precisa do ser humano para nada. Ele não precisa do nosso dinheiro, não precisa de nós na verdade para nada, né? Mas ele não precisa de nós nem para ser adorado, porque ele é Deus, ele é completo. Ele não sente falta de nada. Mas é o amor dele, pelo amor imensurável dele, que o fez enviar o seu Filho, e o desejo dele é de que passemos, na verdade, vivamos a eternidade com ele. É por amor que ele se sacrificou por nós. Ele não precisa de nós para nada, mas ele, ainda assim, o seu amor, o seu infinito amor, que vamos estudar por toda a eternidade, ainda assim nós não vamos compreender. Verso 14: oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Então a gente deve ser grato, né? Em tudo que a gente for fazer, a gente deve pensar em Deus, né? É o mínimo que a gente deve fazer, né? Nada do que a gente fizer vai se comparar com o que Deus fez por nós, com o que Ele faz e com o que Ele vai fazer ainda na eternidade, né? Então aqui a gente reflete, como no caso, né, do nosso voto batismal, né? Pelo menos no voto batismal nosso, quem já desceu as águas, né, a gente prometeu 3 coisas, né? A gente aceita pelo menos 3 coisas. A gente aceita o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Significa que é Ele que rege agora a nossa vida. A gente prometeu cuidar do nosso corpo, né? E guardar os mandamentos de Deus, né? E é interessante também, nesse contexto aqui de adoração, né? Que Deus ele tem uma promessa, né? Ele vai habitar conosco, né? No santuário terrestre, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele presenciava ali, podia ter a presença de Deus ali no dia da expiação, né? E no santuário celestial hoje, nós pela fé podemos adentrar, mas vai chegar o dia que nós realmente habitaremos com o Senhor. Hoje ele habita conosco por meio do seu Espírito, mas vai chegar o dia que nós veremos a Deus face a face. Amém. Verso 15. Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Isso é uma promessa, né? Maravilhosa. Aquele que cumpre seus votos, aquele que é fiel a Deus, ele pode reivindicar as suas promessas na vida dele. E a angústia aqui, que a Bíblia fala, não é essa angústia individual que todos nós sofremos, mas é a angústia final, de que fala o profeta Daniel, de que fala o Salmo 91. É interessante também que nesse contexto aqui, há uma repreensão para aqueles que usam o nome de Deus, mas querem viver do jeito que querem, né? Querem viver em pecado. O verso 16 diz o seguinte: mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Então muitos dizem que Deus é amor, que o importante é ajudar o próximo, né? E rejeita os mandamentos de Deus. E não é assim. Não existe amor ao próximo se você não quer conhecer a Deus de fato, né? Não quer conhecer o que está escrito na sua palavra. O verso 21 diz assim: tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Muitos estão aí vivendo em pecado. Se você for ler os versos 18, 19 ou 19 e 20, por exemplo, né? Muitos falando mal do seu irmão, né? Do seu, de repente, um colega de trabalho, que seja, e não recebem a punição naquele devido determinado tempo, né? Mas é porque Deus ele está trabalhando na vida do pecador para que ele se arrependa, vai dando tempo para que o pecador se arrependa, né? Muitos estão aí roubando, né? Muitos pastores, por exemplo, que se metem em política, ou da igreja mesmo, que roubam, né? Tira a mais do dízimo para se enriquecer e acha que Deus está prosperando ele, quando na verdade ele está roubando a Deus. E Deus está esperando que ele se arrependa. Se não se arrepender, o castigo será grande. Verso 22 diz assim: considerai, pois, nisto, vós
vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O retorno do Senhor Jesus está próximo e o dia do arrependimento é hoje, né? Enquanto temos um intercessor entre o homem pecador e o Deus vivo e santo. E aqui está a essência do culto a Deus, né? Reconhecer quem Deus é e quem somos. Ele é o Todo-Poderoso Criador, Ele é amor, cheio de bondade e misericórdia, Ele é justiça e Ele virá julgar a terra. Nós somos apenas, né, suas criaturas, né? E devemos ser gratos a Ele. O simples fato de Deus ter nos dado vida, mesmo que não houver salvação, já é motivo suficiente a gente entregar a vida a Ele e fazer a vontade dEle. Lá em Joel, no capítulo 2, você vai passar aí Salmos, né? Isaías, Joel ele fica depois de Oséias. Você vai passar Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias e você vai chegar lá em Joel. Joel no capítulo 2 fala um pouco também do dia do Senhor. O dia do Senhor na Bíblia são 2 dias, o sábado semanal do 4º mandamento e a volta de Jesus. Também é chamado de dia do Senhor. Vamos ler a partir do verso 1. Joel capítulo 2. Joel, depois de Daniel, depois de Oséias. Joel a partir do verso 1, diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz alta, alta voz, no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor Jeová vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. O Senhor, quando vier, Ele vem com todos os seus anjos. Verso 3. À frente dele vai fogo devorador, mais uma vez essa expressão. Atrás, chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Verso 4. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Verso 6. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Verso 10 e 11. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor Jeová levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor Jeová e muito terrível, quem o poderá suportar? Então a advertência aqui é muito forte, né? E é como um pai, né, que vê o seu filho andando por caminhos errados, né, que desesperadamente tenta trazer de volta. Só que é mais forte ainda porque é questão de vida eterna ou morte eterna. Deus não quer que ninguém se perca, por isso que Ele enviou a Jesus. Essa pergunta também, né, quem o poderá suportar? Né? Essa pergunta é feita também lá em Apocalipse capítulo 6. Inclusive esses versos 10 e 11 praticamente são repetidos lá em Apocalipse 6, quando é aberto acho que o 6º selo. E a resposta de quem poderá suportar, né, está lá no capítulo 7 de Apocalipse. 144 mil, né, pessoas consagradas a Deus que se levantam para combater o falso sistema que se levantará no tempo do fim. Portanto, o bom é nós nos consagrarmos hoje, né? Não esperar chegar esse tempo, até porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Não sabemos o que pode nos ocorrer ao sair daqui, por exemplo. Então, qualquer sacrifício que nós fizermos para ganhar a nossa própria alma e mais alma, né, ele será recompensado, né? E nada se compara realmente com a eternidade. Joel 2, no verso 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor Jeová, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Aqui está um sacrifício também, né? Fazer jejum. Aqueles que podem fazer jejum, que não têm nenhum problema de saúde,
Existem também vários tipos de jejum, obviamente, não só ficar sem comer, né? Mas realmente ficar sem comer é um sacrifício muito grande, né? Mas só que o jejum ele é fundamental para a nossa vida espiritual, para vencer as tentações, para ter clareza, para ouvir a voz de Deus, para entender a palavra de Deus e para resistir às tentações, para ter domínio próprio e etc. Verso 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor Jeová vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então realmente vale a pena a gente se entregar a esse Deus tão grande, tão tremendo, né, mas misericordioso, bondoso, que nos ama com infinito e imensurável amor. Verso 16: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Deixa eu ler aqui o verso 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Nesse tempo que a gente vive, né? Eu, por exemplo, na pandemia, eu não esperei pela igreja, né? A igreja por aí se fecharam, né? E eu mesmo comecei a fazer vigília, comecei a estudar mais a Bíblia e me aprofundar nos estudos proféticos, porque nós não vamos ser salvos pela fé dos outros, né? A gente vai ser salvo pela nossa própria fé. Amém. Num dos grupos também que eu participo do WhatsApp, a gente fez também uma campanha de 40 madrugadas, né? Onde a gente se reunia às 4 da manhã para estudar a Bíblia, no caso, o livro Eventos Finais. Alguns tópicos do livro Eventos Finais, né? A gente tem que fazer a nossa parte, não só esperar pela igreja e pela liderança da igreja. Diante disso, né, de tanta advertência do Senhor, sempre depois das advertências de Deus, tem as suas divinas promessas, né? Suas promessas maravilhosas, como no verso 21, diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor Jeová faz grandes coisas. Verso 23: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor Jeová, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. No contexto aqui do fim dos tempos, né, que ele usa essa questão da chuva temporã e da chuva serôdia, a chuva temporã é a chuva que prepara a terra para receber a chuva da colheita, que é a chuva serôdia. E assim a gente deve receber a cada dia, a cada manhã, a chuva, está recebendo a chuva temporã, porque quando vier a chuva serôdia, a gente receber também. Não ficar o irmão do lado receber e a gente não receber, porque a gente corre o risco de se perder, de ficar de fora. Para quem não sabe o que é a chuva serôdia, né, é o derramamento do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é o que nos dá poder, é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos dá poder para resistir às tentações, resistir o mal. No verso 26, mas para isso, né, para você receber a chuva serôdia, você tem que ser obediente a Deus, buscar realmente se entregar a Ele e obedecer a sua palavra, como fizeram os apóstolos na época do Pentecostes. Verso 26 e 27: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor Jeová, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. 27: sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém. Ele faz questão de repetir: o meu povo jamais será envergonhado. Aquele que se entregar a Ele jamais será envergonhado. Amém. Então, o Senhor Jeová, Ele estará e já está entre nós por meio do seu Espírito, e o seu povo jamais será envergonhado. Essa é a promessa de eterna felicidade. Agora devemos fazer a nossa parte e mostrarmos a Deus que queremos tomar posse realmente do Espírito Santo. E para encerrar, vamos voltar para o Salmo 50 e ver mais uma promessa, né? Mais uma promessa de Deus para aqueles que se entregarem a Ele. Salmo 50,
o último verso. Salmo 50, verso 23. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe que veja a salvação de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus seja louvado e que Deus nos abençoe e nos dê poder realmente para continuarmos, né, no caminho dele. Amém. Vamos ouvir o último louvor, 180. Foge para o mundo.